Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book. Esta é a série onde eu estou lendo toda a Bíblia Sagrada. Já lemos os 4 evangelhos e agora estamos na leitura do livro de Atos. Vamos completar todo o Novo Testamento e depois eu começo a leitura do Velho Testamento a partir de Gênesis, completando assim toda a Bíblia Sagrada. Muito obrigado a você que nos acompanha, você que está sempre aqui ligadinho conosco, tá bom? Que Deus te abençoe. Você que é novo, chegou agora aqui no canal, por favor, clique em ativar as notificações, se inscreva no canal e também compartilhe, curta, deixe aqui o seu comentário, como que você tem recebido tudo que nós geramos aqui para você. Não esqueça, nós estamos nas plataformas de áudio Apple Podcast e também no Spotify. A Bíblia da leitura é a Bíblia de Estudo de John Wesley da Sociedade Bíblica Brasileira. Abre lá sua Bíblia comigo, livro de Atos, capítulo de número 17. Nós lemos no capítulo de número 16, deixa eu ver aqui. Paulo leva Timóteo consigo, a visão em Troade, Paulo em Filipos e a conversão de Lídia, a cura de uma jovem adivinhadora, a conversão do carcereiro, Paulo e Silas livres da prisão. Nós vamos iniciar a leitura do capítulo de número 17 com Paulo e Silas em Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: "Este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo." Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: "Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui." E Jason os hospedou na sua casa. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão quanto as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. Paulo e Silas em Bereia. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a sua avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. O discurso de Paulo em Atenas. Versículo 16 do capítulo 17 do livro de Atos. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: "Que quer dizer esse tagarela?" Outros diziam: "Parece pregador de deuses estranhos." Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a sua ressurreição.
Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: Podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual apareceu a seguinte inscrição: Ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando a possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos a geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Uns zombavam, outros creem. Capítulo 17, versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: A respeito disso, ouvimos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre deles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas.